Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela. Que eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! Obrigado pelo atraso. Thomas L. Friedman. Ao contrário das gerações anteriores a nós, as pessoas vivas hoje devem se adaptar e readaptar constantemente às rápidas mudanças na tecnologia, na sociedade e na economia. A boa notícia é que algumas pessoas encontraram maneiras de aproveitar essa nova realidade para melhorar a condição humana, como nos mostra Thomas Friedman. Mesmo em um mundo acelerado, é benéfico pausar e coletar os pensamentos. Carl Honoré argumentou que o mundo moderno é caracterizado por uma obsessão pela velocidade. Honoré não foi contra a velocidade. Ele ressaltou que é valioso poder viajar de avião ou se comunicar instantaneamente pela internet. Mas Honoré disse: o problema é que nosso amor pela velocidade, nossa obsessão em fazer mais e mais em menos tempo, foi longe demais. Tornou-se um vício, uma espécie de idolatria. Honoré acrescentou que a demanda do capitalismo por uma produção mais rápida e cada vez maior pode devastar os recursos naturais e afetar diretamente os seres humanos, que precisam trabalhar mais horas para produzir. Uma apreciação renovada da lentidão, disse Honoré, pode melhorar a qualidade de vida e ajudar a proteger o planeta. Desde 2007, o ritmo da mudança aumentou até mesmo além do que Honoré poderia imaginar em 2004. À medida que o ritmo da mudança se acelera, pode ser fácil se envolver com o fluxo constante de notícias, informações e conectividade. No entanto, ao passar a vida correndo de uma tarefa vital para outra, o indivíduo perde a oportunidade de refletir, aprender e construir conexões e comunidade. 2007 foi um ano marcante que sinalizou o momento em que as tecnologias começaram a acelerar de uma forma sem precedentes. Em 2007 foi lançada uma empresa chamada Hadoop, que permitia armazenar e processar grandes quantidades de dados. O GitHub, uma plataforma de desenvolvimento de software de código aberto, também entrou em desenvolvimento em 2007. E houve um aumento nas tecnologias de energia limpa. A maior mudança em 2007 foi a introdução do iPhone, que lançou uma revolução no smartphone ao abrir o telefone para aplicativos externos. O impacto dos smartphones tem sido ainda mais transformador em lugares como a África. Muitas partes desse continente nunca foram conectadas por telefones fixos ou mesmo por um sistema rodoviário robusto. Os smartphones criaram oportunidades enormes para aumentar a conexão e criar novos negócios. Desenvolvedores criaram aplicativos para ajudar no pastoreio de gado no Quênia e para facilitar a coleta de roupa em Uganda. Os telefones permitem a rápida distribuição de música e comentários políticos e sociais em regiões onde não há outro sistema eficiente de divulgação de notícias e entretenimento. O iPhone acelerou a interconexão em todo o mundo, mas o fez mais rapidamente nos lugares menos conectados para começar. A lei de Moore descreve o crescimento do poder transformador e acelerador do computador. Gordon Moore, engenheiro de computação e cofundador da Intel, escreveu um artigo em 1965 observando que o número de transistores por polegada quadrada em circuitos integrados vinha dobrando a cada ano. Ele previu que essa taxa de mudança continuaria por mais 10 anos. Isso aconteceu, e depois continuou a dobrar aproximadamente uma vez a cada 2 anos por mais 40 anos. Essa duplicação e redobramento foi denominada Lei de Moore. Os cientistas continuam a inventar novos materiais e técnicas para aumentar o número de transistores em um chip, bem como os avanços de software que compõem o poder do hardware. A capacidade dos computadores se conectarem um com o outro explodiu, levando à computação em nuvem, que permite que dispositivos individuais façam uso de armazenamento e processamento de dados remotos. Houve também uma grande melhoria na tecnologia de sensores e na capacidade de coletar e digitalizar dados no mundo real. Em um artigo explicando a lei de Moore, a revista The Economist tentou visualizar a mudança na tecnologia da computação provocada pela duplicação e redobramento dos transistores em cada chip. Em 1971, o primeiro microprocessador da Intel, o 4004, tinha 12 milímetros quadrados e continha 2.300 transistores. Era pequeno, mas os transistores ainda eram visíveis através de um microscópio normal.
Em 2016, o chip Skylake da Intel era 10 vezes maior do que o 4004, mas seus transistores estavam separados por 14 nanômetros, menor que o comprimento de onda da luz visível. A revista acrescenta: a diferença entre o 4004 e o Skylake é a diferença entre monstros de computador que ocupam porões inteiros e pequenas placas elegantes 100.000 vezes mais poderosas que se encaixam em um bolso. Os avanços na globalização facilitam o início de negócios internacionais e a compra e venda além fronteiras. A globalização é definida como a capacidade de qualquer indivíduo ou empresa de competir, conectar-se, trocar ou colaborar globalmente. A globalização aumentou rapidamente, criando fluxos vastos e complexos de informação, dinheiro e serviços em todo o mundo. No passado, as empresas dependiam de estoques de recursos. Com o avanço da globalização, as empresas dependerão cada vez menos de estoques de matérias-primas ou produtos acabados, mas de fluxos de informações. As empresas e os funcionários precisam investir na aprendizagem ao longo da vida para aproveitar os ambientes de informações que mudam rapidamente. Indivíduos e empresas também enfrentam concorrência global, o que pode perturbar e desestabilizar os trabalhadores. Os governos precisam investir na reciclagem e no fornecimento de redes de segurança e novas opções para os trabalhadores que são afetados negativamente ou deslocados pela globalização. Em geral, os americanos concentram-se nas desvantagens da globalização e não em seus benefícios. Uma pesquisa de outubro de 2016, do Centro de Pesquisas Pew, descobriu que os acadêmicos da política externa estavam entusiasmados com a globalização, com 86% acreditando que forneceu aos Estados Unidos novos mercados e oportunidades de crescimento, e apenas 2% declarando que a globalização era ruim e empregos eram enviados para o exterior. O público, no entanto, era muito mais cético, com apenas 44% declarando que a globalização era uma coisa boa e 49% vendo-a negativamente. O desagrado público pela globalização é causado em parte pelo fato de que os aspectos negativos da globalização são muito mais visíveis do que os aspectos positivos. James Glassman, escrevendo para Forbes, ressalta que os efeitos negativos da perda de um emprego devido à mudança de fábrica para o México são dramáticos e fáceis de ver. Os benefícios da globalização são menos óbvios e, portanto, podem ser negligenciados. Por exemplo, Glassman diz que a Dinamarca é líder mundial em tecnologia de áudio, incluindo aparelhos auditivos. A empresa dinamarquesa GN fez parceria com a Apple em 2014 para conectar conteúdo audível em iPhones ou outros dispositivos da Apple a aparelhos auditivos por meio de conexão direta sem fio. O aplicativo ReSound, da GN, permite que as pessoas falem com o microfone do iPhone, transferindo suas vozes diretamente para os aparelhos auditivos para que os deficientes auditivos possam realizar conversas com mais facilidade. Essas parcerias tecnológicas entre vários países melhoram substancialmente a qualidade de vida dos deficientes auditivos, mas fazem isso silenciosamente de uma forma que o público não percebe necessariamente. Os governos devem agir rapidamente para preservar o clima que nutriu a vida humana. O planeta enfrenta uma série de graves crises ambientais. O dióxido de carbono de combustíveis fósseis bombeado para a atmosfera está causando um grande aumento na temperatura, o que causará a desertificação, o aumento do nível do mar e eventos climáticos imprevisíveis, como os furacões. Ações humanas, incluindo destruição de habitats e mudanças climáticas causadas pelo homem, estão levando à extinção generalizada, que reduz a biodiversidade e ameaça a saúde do planeta. O desmatamento causado pelo homem degrada a Terra e contribui para a mudança climática. Além disso, os seres humanos aumentaram perigosamente os fluxos biogeoquímicos, adicionando fósforo, nitrogênio e outros elementos aos ecossistemas por meio do escoamento de fertilizantes e pesticidas. Essas tendências ameaçam o ambiente do Holoceno, o período geológico excepcionalmente hospitaleiro que abrange os últimos 11.500 anos. Antes do Holoceno, o clima e o ambiente eram inóspitos para a vida humana. Se o clima que prevaleceu durante o Holoceno mudar radicalmente, a sociedade humana pode ser seriamente ameaçada. Alguns cientistas acreditam que isso já aconteceu. Eles afirmam que a Terra entrou no Antropoceno, uma era afetada por ações humanas que podem eventualmente criar um clima global hostil. Os efeitos da mudança climática têm sido mais visíveis no Ártico, onde as temperaturas aumentaram 2 vezes mais rápido que a temperatura média global. Em 2016, as temperaturas do solo do Ártico foram 6 graus Fahrenheit maiores do que em 1900.
A cobertura de neve em 2016 foi a mais baixa da história da gravação por satélite, que começou em 1967. Os níveis de gelo oceânico de outubro e novembro também foram muito baixos em 2016. Essa é uma tendência especialmente preocupante, pois a diminuição do gelo marinho pode criar um efeito cascata de temperaturas mais altas. O gelo do mar reflete a luz solar. Onde o gelo do mar não está presente, a luz do sol bate diretamente no oceano e aumenta sua temperatura. Outro efeito em cascata ocorre quando a tundra descongela devido ao aumento da temperatura. Isso faz com que a vida de plantas e animais congelados se decomponha, o que libera metano, um gás de efeito estufa na atmosfera, contribuindo ainda mais para o aquecimento global. Esses ciclos de retroalimentação, nos quais as temperaturas crescentes criam condições nas quais as temperaturas sobem ainda mais, têm implicações assustadoras para a vida no planeta. Em um mundo onde a mudança está se acelerando rapidamente, os humanos e as nações precisam aprender com a Mãe Natureza. A natureza evolui através da seleção natural, da adaptação. A Mãe Natureza preenche todos os nichos biológicos disponíveis com a vida e entende que a vida em particular se desenvolve melhor por estar enraizada em um lugar específico. A Mãe Natureza é construída em torno de interdependências saudáveis. Isto é, indivíduos saudáveis precisam de relacionamentos saudáveis para sobreviver. A Mãe Natureza ensina adaptabilidade, diversidade, equilíbrio e propriedade dos próprios problemas. Se fosse dado um assento na mesa de negociação, a Mãe Natureza apoiaria políticas pragmáticas que favorecem o crescimento e a adaptabilidade. Por exemplo, ela apoiaria um sistema único de saúde, aumentaria o crédito de imposto de renda ganho para tirar as pessoas da pobreza e adotaria acordos de livre comércio. Em seu livro de 2012, The Righteous Mind, Jonathan Haidt faz paralelos entre o mundo natural e a sociedade humana. Em particular, ele compara os seres humanos às abelhas e chimpanzés. Como explica Haidt, a natureza humana é 90% chimpanzé e 10% abelha. Somos como chimpanzés em primatas cujas mentes foram moldadas pela competição implacável de indivíduos com seus vizinhos. Somos como abelhas, sendo criaturas ultrasociais cujas mentes foram moldadas pela competição implacável de grupos com outros grupos. Se os humanos são tanto como o chimpanzé quanto como uma abelha, como sugere Haidt, então eles precisam da liberdade de crescer e se adaptar como indivíduos, mas também precisam de comunidades fortes e identidades de grupo que estimulem a união e a cooperação. Os seres humanos seguem o exemplo da Mãe Natureza melhor quando são capazes de buscar adaptação flexível dentro do contexto de fortes laços grupais. As pessoas precisam de comunidades fortes. Thomas Friedman cresceu na década de 1950 em St. Louis Park, um subúrbio de Minneapolis, com uma substancial comunidade judaica. Muitas pessoas de sucesso vieram do St. Louis Park, incluindo o comediante e senador Al Franken e os cineastas Ethan e Joel Coen, os quais falaram sobre o impacto positivo que a comunidade teve sobre eles. O subúrbio era um ótimo lugar para crescer e ter sucesso porque a classe média era forte. Havia um compromisso com a diversidade e o pluralismo, mas também uma insistência nos valores centrais de confiança, respeito e investimento na educação. Numa época em que os judeus frequentemente enfrentavam discriminação, o St. Louis Park era uma comunidade multiétnica na qual pessoas de diferentes origens podiam se unir e se ajudar a prosperar. Em uma entrevista para o Minneapolis Star-Tribune, Friedman falou sobre como o St. Louis Park influenciou sua própria vida e sucesso. Crescer em uma comunidade sustentável teve dois grandes impactos em mim. Quando você vê a política funcionar, isso lhe dá o otimismo de que isso pode acontecer em outros lugares. O segundo impacto foi que, quando você se sente preso a um lugar chamado lar, quando se sente ancorado na comunidade, ela realmente o capacita, inspira e o encoraja a alcançar, não apenas para o estranho, mas também para viajar emocionalmente e fisicamente. A professora de jornalismo do ensino médio de Friedman, Miriam Kegel, observou que, além do bipartidarismo e da comunidade, o St. Louis Park nos anos 50 e 60 era um lugar dinâmico no qual o pensamento original era encorajado. Foi em um momento em que todo o fermento político chegou ao meio-oeste e as pessoas estavam cheias de ideias e protestos e opiniões, falando o que pensavam, encontrando maneiras de serem livres, disse ela em uma entrevista em 2008. Assim, o St. Louis Park conseguiu nutrir estabilidade e liberdade e oferecer um modelo para outras comunidades imitarem. O crescente partidarismo dos democratas e republicanos torna difícil chegar a soluções pragmáticas razoáveis.
Um grupo chamado Itasca Project, em St. Louis Park, mostra que há uma maneira melhor. A Itasca é uma coalizão voluntária de líderes empresariais locais, executivos da Fortune 500, educadores, autoridades locais e filantropos. O grupo, organizado em 2003, trabalhou para estimular o crescimento econômico e combater o racismo. Embora grupos empresariais em outras áreas tenham lutado contra aumentos de impostos, Itasca tem defendido aumentos de impostos sobre a propriedade para financiar a educação e fez parcerias com organizações locais para reduzir a desigualdade racial nas conquistas. A Itasca mostra como as elites empresariais podem e devem impulsionar o governo e as comunidades para resolver problemas comuns. Outro exemplo de líderes empresariais que trabalham para melhorar a comunidade é o do sistema escolar de Clarksville, Montgomery, no Tennessee. O sistema tinha uma taxa de graduação de 76% em 2004 e os funcionários da escola queriam melhorar a taxa. O sistema fez parcerias com líderes empresariais locais para desenvolver um programa que tentasse atingir uma taxa de graduação de 100%. Líderes comunitários fizeram algumas doações. As empresas imprimiram informações sobre os dias de conferência de pais e professores em boletins informativos. Prometeram dar mais flexibilidade aos funcionários e permitir que os alunos soubessem que poderiam usar determinadas áreas como espaços de estudo. Ter empresas apoiando pais e alunos ajudou a criar uma cultura de sucesso. Em 2013, o distrito teve uma taxa de graduação de 94%. Mesmo em um mundo em rápida aceleração, é benéfico pausar e coletar os pensamentos. O ano de 2007 foi um momento decisivo na aceleração tecnológica. A lei de Moore descreve o crescimento do poder transformador e acelerador do computador. A aceleração da globalização tornou o mundo mais interconectado do que nunca. Isso criou grandes oportunidades e deslocamentos sérios. Danos ambientais globais estão se acelerando. Eles devem ser resolvidos rapidamente, ou a degradação ambiental levará ao desastre. A Mãe Natureza fornece lições sobre adaptabilidade para a humanidade. Para prosperar à medida que a mudança se acelera, as pessoas precisam de comunidades fortes, como exemplificado pelo Parque de St. Louis, em Minnesota. O crescente partidarismo enfraqueceu o governo nos Estados Unidos. O compromisso bipartidário, levado à frente por líderes empresariais, é vitalmente necessário. Neste livro, você aprendeu que o mundo está mudando mais rapidamente do que nunca. A tecnologia em rápida evolução, os mercados globais e as mudanças climáticas implicam em acelerações significativas no ritmo de vida, e esses fatores estão exercendo um grande impacto em nossas vidas. Neste novo mundo selvagem, trabalhar juntos pelo bem comum pode ser a última esperança da humanidade. Se você gostou desse tipo de canal e quer que ele continue, aqui embaixo tem o meu Pix. É o Pix Solidário, já que esse tipo de canal não é monetizado pelo YouTube. Desde já agradeço pela sua atenção. Estarei sempre trazendo novos vídeos sempre que possível.